com ocupação máxima de leitos de UTI por causa do grande número e a grande demanda de pacientes de Covid-19. A situação tem preocupado autoridades e a população de uma maneira geral. Nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Paulo Márcio, que é diretor do Hospital Universitário, um dos hospitais que vem recebendo esses pacientes. Dr. Paulo Márcio, boa noite. Boa noite, boa noite. Quanta honra estar aqui no teu programa. Prazer enorme. Uma honra. Vejo você, lembro sempre do seu pai. Ai, doutor E da Paulo. alegria que foi cuidar dele até a última batida. Ai, que bom, doutor Paulo. Muito obrigada pelo carinho também. E olha só, hoje nós estamos aqui, infelizmente, falando de um assunto como esse que realmente nos deixa muito preocupados, né? Como é que está a situação nesse momento em relação ao atendimento de pacientes de Covid-19? Dramática, dramática. A gente vive o pior momento da história do Piauí, o pior momento da história do Brasil, o pior momento da humanidade, né? Os pacientes estão procurando pronto-socorro e os hospitais estão lotados. Tanto o Hospital Covid quanto o Covid. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, hoje, ele está no campo principal. Ele é o hospital principal em relação a estar preparado para o atendimento, como os outros hospitais também são, né? Agora, o Hospital Universitário se notabilizou porque ele foi o primeiro hospital do Brasil a dar a mão, a socorrer outros estados da federação que colapsaram, né? E depois do nosso exemplo, vários hospitais do Brasil, mais de milhares de pacientes, mais de 1.000 pacientes deixaram Manaus para serem tratados em outros hospitais do país, pelo exemplo do Piauí. O Hospital Universitário hoje tem 2 hospitais dentro do mesmo hospital. Um hospital Covid independente, com entrada de pacientes independente, com atendimento independente, e um hospital não Covid, que não se comunica com o outro. Ambos os hospitais estão 100% lotados. Nossa, Por doutor quê? Paulo. Porque você perceba bem que queda de moto, infarto, derrame, doença de barriga não parou de acontecer. Está acontecendo, as pessoas estão tendo essas doenças. Câncer continua acontecendo. E o Hospital Universitário, por exemplo, é um dos hospitais, é o único hospital do estado que faz alguns tipos de cirurgia, por exemplo. Ele é o único hospital público do Piauí a tratar o infarto, a fazer ponte safena, a fazer marca-passo. Ele é o único hospital público a tratar da doença da coluna, de fazer a CPRE, o HGV também está fazendo, mas com um pouco menos que nós. De forma que transferir um leito de um paciente de infarto para a Covid é sentenciar o infartado agora nesse momento a óbito. Hoje, não há vaga de UTI para pacientes Covid, como também não há vaga de UTI para pacientes com outras doenças. Nossa, e de que Assim forma vocês estão buscando ampliar essa rede de atendimento, hein, doutor? Já que nós estamos enfrentando toda essa situação, hein? O Hospital Universitário foi o primeiro hospital do Piauí a apresentar para a sociedade agora o mesmo quantitativo de leitos que havia na primeira crise. Hoje nós temos um hospital Covid dentro do HU, com 70 leitos. São 30 leitos de UTI completamente equipados, com equipamentos iguais aos grandes centros do Brasil e 40 leitos clínicos. Tudo isso faz com que a gente apresente para a sociedade um resultado muito grande, né? Hoje, a gente pôde apresentar resultados de redução de mortalidade de maneira significativa, né? De forma que o impacto positivo que se há nessa doença, nós estamos fazendo no hospital universitário, mas a população também precisa fazer sua parte. Não adianta, nesse momento nós precisamos interromper a transmissibilidade. E sem a ajuda da população, isto não vai acontecer. Com certeza. Doutor, muito se fala sobre as variantes que estariam chegando. O que é importante a gente saber sobre elas? Eu vou direto ao ponto. Nenhum estudo mostrou que essas variantes dão formas mais graves. É o mesmo coronavírus de sempre em relação a provocar doença grave. Não, a variante não provoca uma doença diferente da primeira. Os estudos têm mostrado que elas aumentam a transmissibilidade.
Nossa, doutor Paulo, que nome difícil. O que é isso? Ele aumenta a capacidade do vírus passar de uma pessoa para outra. E se o problema do Covid é muitas pessoas precisarem dos hospitais ao mesmo tempo, então se você tem um vírus que determina que muitas mais pessoas vão procurar o hospital ao mesmo tempo, o sistema vai colapsar. Se essa doença acontecesse num prazo programado, em que eu acometo, preciso de uma UTI, sou atendido, saio do leito de UTI e uma outra pessoa vem e ocupa, estava tudo bem, obrigado. O problema é que 2, 3, 4, 5 vão dividir o mesmo leito de UTI ao mesmo tempo. E aí, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Infelizmente, infelizmente. Essa segunda onda, ela tem um tempo determinado para durar? Quando é que deve melhorar, hein, doutor Paulo? Qual a sua avaliação nesse momento? O grande impacto, sem dúvida alguma, em todos os lugares do mundo onde ela aconteceu, é fazer o que a gente está fazendo aqui, se isolar, né? A princípio, se isolar quem pode, né? Eu, por exemplo, hoje parei para descansar depois de 90 dias completamente dedicados, meu Deus, né? E 90 dias dedicados a essa causa. E tirei 24 horas para me isolar e isolar minha família. Parar, não tem filho escola, não tem indo em supermercado, o mínimo possível para fazer as coisas básicas, ir a banco o mínimo possível, sair o mínimo possível de casa. Nesse momento, isto é importante, esse distanciamento. Não é hora de estar fazendo festa, aglomeração. Esquece isso, esquece isso. Aquele amigo, aquele parente que você não encontra e que dá um abraço agora, passa o Covid para o outro. E aquele abraço pode ser um abraço fatal. Em vez de ser um abraço de saudade, de amor, é um abraço de morte nesse momento. Portanto, esses eventos devem ser cancelados por enquanto, até a coisa se acalmar, até a transmissibilidade acabar. Então, você perceba que no início do dia de hoje, 49 piauienses na rede pública estavam aguardando leitos de UTI. E é muito triste isso, porque aquele paciente vai um dia chegar na UTI, mas quando ele chega, já se perdeu muito tempo, Carlinha. E ele chega muito grave, ele chega quase irreversível, com a doença com muito tempo perdido. Porque a assistência dentro de uma UTI é muito especializada, ela é muito individualizada, ela é feita com cuidados, com médicos muito preparados. Não adianta você ter numa UTI um médico recém-formado. Ele não vai salvar a vida. Ali na UTI tem que ter um enfermeiro bom, um fisioterapeuta top, tem que ter uma nutrição, uma dieta boa para você poder se recuperar de uma doença, tem que ter um psicólogo. Essa doença está deixando todo mundo doido. É a doença da solidão. Quem pega a doença tem que se isolar da família, né? É verdade. E quando você se isola, você se despede, meu Deus, como se fosse a última vez. E as quantas pessoas não puderam nem participar para enterrar, velar o seu pai, a sua mãe, seu irmão, né? Agora, antes, na primeira onda, Carlinha, o medo era do desconhecido. Nossa, como é que vai ser essa doença? Como é que ela vai se comportar? Agora o medo é do conhecido. A gente sabe como ela é. É verdade. A gente já sabe como ela é. E sobre a reinfecção, hein, doutor? Já está comprovado cientificamente que um indivíduo que contraiu o Covid pode pegar de novo. Esses vírus respiratórios causam isso mesmo, é como a gripe. Tem gente que pega gripe todo ano, né? Os vírus que são respiratórios, que entram pela boca, pelo nariz, eles têm a capacidade de provocar reinfecção. E o coronavírus já está comprovado. Ele pode provocar a infecção. Mas agora o que nós temos observado é que essa reinfecção é rara. Ela não é comum. Ela é um evento raro. Felizmente, obrigado, meu senhor. Graças mas pode acontecer. A Deus. Mas pode acontecer, a gente chama a atenção das pessoas em relação aos cuidados que nós devemos continuar tendo, inclusive manter o isolamento social, continuar fazendo a higiene dos nossos alunos, tudo que a gente viu do início da pandemia, que a gente não precisa nem repetir aqui, né, doutor Paulo? Mas quem está em casa sabe muito bem, porque realmente salva muitas vidas. E a gente precisa também se unir.
Não adianta a gente É falar de verdade. político A ou B, a gente atacar isso, aquilo outro, e a gente continuar fazendo coisa errada, porque é só o que acontece. É a gente ver, muitas pessoas levam muito para a questão do lado político, mas as pessoas precisam ver também que os nossos governantes, nosso governador, nosso prefeito estão imbuídos aí de realmente resolver a situação. Inclusive, está aí a vacinação. Eu vi ainda há pouco, inclusive, uma imagem aí que tem o doutor Gilberto Albuquerque. Eu queria dizer que ele tem feito um trabalho incansável, mas a gente também precisa sim fazer a nossa parte. A gente tem que parar com esse egoísmo de querer colocar a culpa no outro. Nós todos precisamos nos ajudar. E a vacina é importante, não é, doutor Paulo Márcio? É importante também a gente Demais. entender isso, que tem o tempo para todo mundo. A gente sabe que, infelizmente, ainda não tem a vacinação para todo mundo, mas já tem aí a vacinação para os idosos, já está saindo aí os calendários. E as pessoas mais jovens, eles têm que ter essa noção realmente dessa questão de estar saindo e levando o vírus para dentro de casa dos mais velhos. Não adianta vacinar os mais velhos, mas os jovens ficarem saindo e achando que está tudo normal. Gente, é questão de consciência. E essa segunda onda, ela veio exatamente de acordo com o que você está falando. A segunda onda teve duas características importantes. O vozinho e a vozinha que foi vacinada não está pegando a doença, não está internando, não está indo para a UTI. Por quê? Porque a vacina é eficaz, ela salva a vida. E um sem número de estudos está mostrando que a vacina previne para as formas diferentes, para as variantes, para as formas que teve mudança genética. Ou seja, o sujeito se vacinou, está protegido. Você sabe quem está indo para a UTI? Você sabe quem está descendo as cordas? São os Os jovens. jovens. Os jovens. Eu sou novinho, tomo minha cervejinha, eu faço minha atividade, jogo minha bolinha ali, eu me encontro ali. É esse que está morrendo. Pois é. É esse que está indo para a UTI com o pulmão tomado de coronavírus, porque ele estava circulando, ele estava indo para a balada, ele estava indo para os bares, ele estava saindo, circulando, como se a doença tivesse ido embora. Agora, ele está se infectando, a namorada dele está se infectando, o amigo dele está se infectando, a amiga do amigo e a namorada do amigo também está, e os 5 estão disputando uma vaga só de UTI. É. Aí não adianta também ter os esforços vindo de um lado, quando na verdade não vem do outro. E a pandemia, Não tenha inclusive, dúvida. trouxe para todos nós, hein, doutor Paulo Márcio, essa nova realidade de vida mesmo, né? Então, ela veio também nessa perspectiva de que nós precisamos entender que precisamos ajudar uns aos outros. Doutor Paulo, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor trouxesse informações para a gente a respeito do nosso colega de trabalho, o doutor o Carlos Mesquita, que inclusive está aí no hospital universitário. É Como é que verdade. está a situação dele, hein, doutor? Então, o Carlos Mesquita, ele foi um dos exemplos mais bonitos de quando sonhar, ter fé, fazer uma medicina bem feita, cuidar das pessoas faz a diferença. Ele teve uma doença gravíssima, uma infecção no dente, que se espalhou pela boca, que se espalhou pelo pescoço, desceu pela garganta para dentro do tórax e para o lado de fora do tórax, chamado mediastinite. Quando isso acontece, de cada 100 pessoas que têm isso, 90 morrem. Ou seja, a Nossa. doença tem 90% de mortalidade. Isso nos Estados Unidos. Como é que é essa casuística aqui no Brasil? Como é que é isso aqui no Piauí? Como é que é isso no hospital público? É vida. Ele está vivo. Ele venceu. Ele foi operado uma dezena de cirurgias, muito bem conduzidas, com um médico especializado em cirurgia do pulmão, o outro especializado em cirurgia de cabeça e pescoço, o outro especializado em face. Então, todas essas cirurgias aconteceram de maneira correta, remédio dado na hora correta, amor, carinho. Isso para quem está internado, levanta o astral, melhora a imunidade, melhora a cuca, oxigena melhor, tudo isso tem um impacto muito positivo na recuperação das pessoas. E agora, ele está numa fase, claro, que não está completamente fora de risco, porque uma pessoa que está internada no hospital há 2 meses tem risco de ter uma trombose, tem risco de pegar uma infecção hospitalar, e eventualmente você construir uma parede inteira
com as mãos e com o pé você destrói tudo em uma hora. Mas no caso dele, não. Ele estava evoluindo muito bem até o dia de hoje pela manhã, inclusive fazendo já as cirurgias plásticas, as cirurgias reparadoras, que são as cirurgias que vão devolver a ele um pescoço normal, um tórax normal, devolver ele para o trabalho, para entrar na casa de quem está me assistindo, levando uma informação com qualidade, levando uma esperança. Nesse momento, é hora da gente passar a esperança. Chega de contabilizar cadáver, chega de contabilizar morte. É hora de falar de vacinados, de gente que teve alta do hospital, de gente que está se abraçando de novo com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. É hora da gente pensar nesses exemplos positivos e levantar o astral de todo mundo, porque senão a gente cai. Senão Com a gente não certeza, aguenta com esse tanto de certeza. pancada. A gente Né? não aguenta mais pessoas tóxicas, doutor Paulo Márcio, a gente não aguenta É mais verdade, isso, a gente precisa de fato é nos verdade. unirmos todos, porque juntos somos mais fortes. Beijo grande, muito obrigada pelo carinho de estar aqui com a gente nessa noite, tirou um pouquinho do tempo que ele tirou de Tá folga com a bom. família para nos dar essa entrevista. Muito É. obrigada, doutor Paulo. Tá bom, querida. Um abraço grande, viu? Deus te abençoe sempre.